Bom, gente, boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe. Para nós é um motivo de muita alegria estar de volta para realizar o nosso trabalho do estudo do Livro dos Espíritos. Aqueles que estão vindo a primeira vez a casa, sejam bem-vindos. Nós também endereçamos o nosso abraço fraterno a todos os nossos amigos que nos acompanham através da transmissão da Rede Amigo Espírita. Companheiros que inclusive se encontram compondo o chat participativo com a responsabilidade da Sony trazer as questões para nós. Bom, gente, nas sextas-feiras, às quintas, eu já começo errando. Às quintas-feiras a gente faz o estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Livro esse que foi editado em Paris em 1857. Nós estamos trabalhando com a segunda parte do livro no capítulo 2, que esse capítulo trata da alma, do tópico a alma. E hoje a gente vai estar finalizando esse capítulo, se Deus quiser, com as questões 147 e 148, com o tópico materialismo. Vocês me desculpem, mas eu serei obrigado a fazer uma leitura um pouco extensa, porque nós temos que ser fiéis ao texto. Pergunta 147. Por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que aprofundam as ciências da natureza são tão frequentemente levados ao materialismo? Resposta. Os fisiologistas, ou melhor, o fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admitem alguma coisa possa ultrapassar o seu entendimento. Sua própria ciência os torna presunçosos. Pensam que a natureza nada lhes pode ocultar. Questão 148. Não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo. Deve-se daí concluir que são perigosos? Resposta. Não é verdade que o materialismo seja uma consequência destes estudos. O homem é que deles tira uma consequência falsa, já que pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Aliás, o nada os apavora, mais do que gostariam que parecesse. E os espíritos fortes quase sempre são mais fanfarrões do que bravos. A maior parte deles só é materialista por não ter nada que possa preencher esse vazio, ante o abismo que se abre à frente deles. Mostrai-lhes uma âncora de salvação e a ela se agarrarão imediatamente. Bom, gente, agora o comentário de Kardec. Por isso que eu pedi paciência. Por uma aberração da inteligência, há pessoas que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria e a esta atribuem todos os nossos atos. Veem no corpo humano apenas a máquina elétrica.
não estudaram o mecanismo da vida, senão pelo funcionamento dos órgãos. Viram-na extinguir-se muitas vezes pela ruptura de um fio, e nada mais enxergaram além deste fio. Procuraram saber se restava alguma coisa, e como se acharam a matéria inerte, como não viram a alma escapar-se, como não puderam apanhar, concluíram que tudo estava nas propriedades da matéria e que, portanto, depois da morte, o pensamento se aniquilava. Triste consequência, se assim fosse. Porque então não haveria nenhuma finalidade para o bem. O homem teria razão para só pensar em si e para colocar acima de tudo a satisfação de seus prazeres materiais. Os laços sociais estariam quebrados e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Felizmente, essas ideias estão longe de ser generalizadas. Pode-se mesmo dizer que estão muito circunscritas, constituindo apenas opiniões individuais, pois em parte alguma instituíram doutrina. Uma sociedade que se fundasse sobre tais bases trariam em si o germen de sua dissolução, e seus membros se entredevorariam como animais ferozes. O homem tem instintivamente a convicção de que, para ele, nem tudo se extingue com a vida. Tem horror ao nada. Por mais que se obstine contra a ideia da vida futura, quando soar o momento supremo, poucos são os que não se perguntem o que vai ser deles. Porque a ideia de deixar a vida para sempre tem algo de pungente. Quem, de fato, poderia encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna, de tudo aquilo que amou? Quem poderia ver sem terror abrir-se diante de si o imenso abismo do nada, onde se aniquilassem para sempre todas as suas faculdades, todas as suas esperanças, e dizer a si mesmo: o quê? Depois de mim nada? Nada mais que o vazio? Tudo definitivamente acabado? Mais alguns dias, e minha lembrança se terá apagado da memória dos que me sobreviveram. E em breve não restará nenhum vestígio de minha passagem pela terra. Até mesmo o bem que fiz será esquecido pelos ingratos a quem sorri. E nada para compensar tudo isso. Nenhuma outra perspectiva que há do meu corpo roído pelos vermes. Este quadro não tem alguma coisa de horrível e glacial? Continua Allan Kardec. A religião ensina que não pode ser assim. E a razão nolo confirma. Mas essa existência futura, vaga e indefinida, nada tem que satisfaça ao nosso amor pelo positivo, o que em muitos gera dúvida. Possuímos uma alma, está certo, mas que é a nossa alma? Tem forma? Uma aparência qualquer? É um ser limitado ou indefinido? Dizem alguns que é um sopro de Deus, outros uma centelha, outros uma parcela do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. Mas de tudo isso, o que ficamos sabendo?
Que nos importa ter uma alma se depois da morte ela se confunde na imensidade, como as gotas de água no oceano? A perda da nossa individualidade não equivale, para nós, o nada? Disse também que a alma é imaterial. Mas uma coisa imaterial não pode ter proporções definidas. Para nós é o nada. A religião ainda nos ensina que seremos felizes ou infelizes conforme o bem ou o mal que houvermos feito. O que vem a ser, porém, essa felicidade que nos aguarda no seio de Deus? Será uma beatitude? Uma contemplação eterna? Sem outra ocupação que há de entoar louvores ao Criador? As chamas do inferno serão uma realidade ou um símbolo? A própria igreja o entende nesse último sentido. Mas que sofrimentos são esses? Onde fica esse lugar de suplício? Numa palavra, o que se faz e o que se vê nesse mundo que a todos nos espera? Dizem que ninguém voltou de lá para nos dar informações. É um erro. A missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro. Em fazer com que, até certo ponto, o toquemos com o dedo e o enxerguemos. Não mais pelo raciocínio, mas pelos fatos. Graças às comunicações espíritas, isto não é mais uma presunção, uma probabilidade sobre a qual cada um fantasia à vontade. Que os poetas embelezem com suas ficções ou pintem de imagens alegóricas que nos enganam. É a realidade que nos aparece. Porque são os próprios seres do além-túmulo que nos vêm descrever a sua situação. Dizer o que fazem, permitindo-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias de sua nova vida, mostrando-nos por este meio a sorte inevitável que nos está reservada, de acordo com os nossos méritos e deméritos. Haverá nisso alguma coisa de antirreligioso? Muito ao contrário, pois os incrédulos encontram aí a fé e os indecisos um meio de renovar o fervor e a confiança. O Espiritismo é, pois, o mais poderoso auxiliar da religião. Já que é assim, é porque Deus o permite, e o permite para reanimar as nossas esperanças vacilantes e nos reconduzir ao caminho do bem pela perspectiva do futuro. Ponto. Ufa. Terminou. Cansaram? Precisávamos de ler para ser fiéis ao nosso estudo. O texto é longo, mas ele é importante para nos auxiliar no entendimento dos estudos que viemos realizando podemos dizer aí, nos últimos 8, 10 semanas, em torno da alma. Aqui vem discutir, vem nos fazer refletir sobre a questão do materialismo, que é que trabalhado de uma forma equivocada, ele se torna um antagonismo do espiritualismo. E eu poderia até inverter, que o espiritualismo é o antagonismo do materialismo. E na realidade a gente observa que há, sim, uma maneira de ver as coisas de uma forma equivocada. É necessário refletirmos que cada um opera no campo em que o Senhor convida para que nos desenvolvamos. Todo mundo está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Para alguns isso pode ser apenas uma filosofia que se repete, que vai passando de geração para geração. Hoje, a doutrina espírita, como uma chave bendita,
a síntese de todos os projetos espirituais que a humanidade recebeu ao longo do tempo, a doutrina espírita nos esclarece com muita tranquilidade sobre esse fenômeno da vida. Ela fala de onde viemos, ela nos coloca diante do futuro e, ao mesmo tempo, ela apresenta para nós os nossos desafios do agora. Porque agora nós estamos no presente, construindo o nosso futuro. A nossa vida não partiu do berço. A reencarnação, sim. Mas somos aqueles que viemos de uma trajetória importante, valorosa, que significa a nossa base evolutiva para que a gente possa, nesse momento dessa atual reencarnação, ter chegado aonde nós chegamos. Ninguém começou do zero. A reencarnação, o mergulho na carne, favorece para que nós possamos trabalhar em etapas definidas, com um valoroso recurso que é o do esquecimento do passado, de sorte que nós possamos, como que, retomando a jornada, esquecendo o que ficou para trás, nós possamos impregnar a chapa do nosso psiquismo com uma fundamentação que possa nos auxiliar no novo entendimento da vida. Poderia dizer como se fosse um jovem que atingisse a maturidade. Quando se chega numa determinada idade, nós, naturalmente, quanto seres humanos, somos convidados a ressignificar a vida pela própria experiência, que nos coloca muitas vezes naquela situação de olhar para trás e dizer assim: meu Deus, eu fiz aquilo? Como pode? E muitas vezes, quando se descobre, pela experiência que ela é extremamente valorosa, a nos mostrar os fatores justos, os equívocos, os acertos, etc., nos coloca numa condição de irreverência, querendo que o outro possa fazer de acordo com o entendimento que nós vamos descobrindo na medida em que vamos adquirindo experiências. É assim. E vamos percebendo com isso que a gente não consegue mudar o destino do outro. Mas o anseio de querer passar, de querer dividir, é um movimento justo, genuíno. É a essência espiritual nossa que deseja o bem para nós e para aqueles que amamos. E diga-se de passagem, com Jesus, estamos sendo convidados a desejar esse bem não só para aqueles que amamos, mas para todos que caminham na humanidade. Porque o desafio é amar a todos, e não amar apenas alguns que nós escolhemos, que nós vamos pensando, colocando na nossa ambiência de convivência de acordo com o nosso interesse. Então, fica para nós uma reflexão importante. Que nós, quando nos despertamos na reencarnação, porque ela nos é imposta com o fim de nos fazer progredir, conforme a alusão da questão 132 do Livro dos Espíritos, a reencarnação abre para nós um cenáculo extraordinário, um liceu, uma escola de valores extraordinários no que remonta a um convite a descobertas constantes. Lições que vão sendo apresentadas. Mas à medida em que eu vou me deparando com conceitos novos, a vida também me convida para que eu possa regressar e percorrer aquele caminho já percorrido anteriormente. Nós vamos lidar com as nossas tendências. Nós vamos ter que reler o livro que nós escrevemos. Não por num movimento esclarecido, consciente, porque nós não temos ainda essa competência. Nós não sabemos o que nós fizemos. Mas nós, na vida, somos convidados a avaliar quem somos, o tempo todo. O buril da dor nos visita. E é ele que diz assim: avalie. Mas avaliar o quê? Avalie. Ressignifique. Reconsidere todos os ensinamentos que a vida está te trazendo, principalmente aqueles que são reportados através do semelhante que está do seu lado.
porque é o semelhante que se torna um grande benfeitor a nos auxiliar para que a gente possa olhar o que ficou. Como assim? A convivência nos chama para trabalhar os nossos limites. A convivência nos fala para que nós possamos trabalhar no sentido de vencer esses limites e, em determinados momentos, ficarmos um tanto quanto pacientes diante dos limites. Porque existem situações que nós temos que, na realidade, é compreender que não podemos. Devemos entender o que vem a ser obediência, o que tem a ver com resignação. E é na convivência que a gente vai tendo essas possibilidades. Inclusive para sair, para semear também. Para desenvolver a nossa coragem, o enfrentamento, não no sentido de enfrentar o outro, mas enfrentar o que o outro apresenta para nós, porque não adianta fugir. Então, resumindo, todos os embates da vida, eles funcionam como setas indicadoras para que a gente possa verificar o que nós estamos trazendo. Então, quem que você foi no passado não importa. Se você teve posses, não teve posses, se você foi conhecido, se não foi conhecido, se a sua missão era desse tamanho, se ela era gigante, isso não me interessa. Não vai alterar o preço do euro, o valor da bolsa, nada disso. O que importa é a gente verificar o nível de inteligência que a gente tem em todos os setores, racional, emocional, inteligência comportamental, inteligência espiritual. As ciências que tratam da psicologia humana já abrem para nós conceitos, estudos extraordinários nesse sentido. Então nós o tempo todo estamos trabalhando a inteligência da habilidade, não é? A inteligência musical, a inteligência poética, a inteligência artística, a inteligência esportiva, a inteligência política. Observem bem no nosso país qual que é o nível de inteligência que nós temos política. Qual que é o nosso nível de inteligência cultural? Como que nós lidamos com a história? Você se preocupa com a história? Você se preocupa com a matemática da vida? Então são pontos que a vida o tempo todo está nos chamando. Então, eu estou aqui com os meus limites, ao mesmo tempo lidando com tendências, frequentando uma escola extraordinária que é a da convivência, porque na convivência nós vamos reencontrar aqueles pares, aqueles companheiros do ontem, porque no dizer da espiritualidade, Emmanuel tem um trocadilho extraordinário, que ele diz assim, que a vida é um eterno encontro, reencontro, e bem-aventurado quem não promove desencontro. Encontro, reencontro, e tomara a Deus que não seja desencontro. Que os reencontros possam trazer para nós sempre experiências positivas. E isso depende do seu investimento. E para investir com sabedoria, você precisa estudar, você precisa conhecer, você precisa de se debruçar em cima da lição, para que essa lição possa trazer para nós sempre subsídios para que eu possa transcender a matéria. O texto filosófico vem falar dos materialistas, dos homens de ciência. Observem bem, vamos tentar estratificar isso aqui rapidinho. Porque o homem de ciência não significa que ele é materialista. O materialista é aquele que se fecha para as possibilidades espiritualistas. Então, eu posso dizer que a minha vida na Terra é uma vida materialista. Como assim? Não, eu lido com a matéria, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que pagar imposto, eu tenho que comprar remédio, eu tenho que comprar alimento. Isso é uma vida mercantilista? Não, espera aí. Vamos tentar trabalhar com calma os conceitos. Nós estamos na Terra e precisamos de nos organizar, nos planejar para viver na Terra. Ah, Carlos Alberto, mas o espiritualismo eu não tenho que seguir aquelas vias da entrega, da renúncia total, viver miseravelmente como viveu os apóstolos de Jesus, Francisco de Assis e tantos outros? Não, espera aí, calma aí, porque até o conceito dos espíritos nobres na atual conjuntura planetária não cabe mais uma vida naquele sentido de você abrir mão de tudo.
Então, por exemplo, você busca na história fulcros de irradiação que simbolizam a necessidade de nos desmaterializarmos, sem dúvida, como, por exemplo, fora Francisco de Assis. Não é verdade? O Francisco, o anjo da pobreza, ele abraçou o voto de pobreza e caminhou descalço pelo mundo, para mostrar para os religiosos, liderados por Inocêncio III no século XII, o Papa da época, que eles estavam conspurcando a mensagem do Cristo, estavam adulterando. A mensagem que era simples, que era de vida, que era de esperança, que era de liberdade, uma mensagem foi adulterada de sorte que tudo que nós implementamos, adornamos a mensagem dele, foi materializá-la. Foi engrinaldá-la com ouro, com mirra, com incenso, com pedra, com departamento, com hierarquia, com práticas, com rituais. E a mensagem dele foi simples. A mensagem dele foi a mensagem do amor, da simplicidade, de uma vida mais qualificada, e que ao longo do tempo nós fomos modificando isso. Ok. Nos dias de hoje, em pleno século XXI, os espíritos que reencarnam para falar do Senhor, eles já encontram na humanidade, no livro que foi editado para que todos possamos ler e estudar, o livro da vida, a gente possa perceber que os grandes espíritos conseguem flutuar, caminhar, morejar, trabalhar na sociedade sem se tornar escravo do conceito, da paixão, dos vínculos, dos desejos que conspurcam, que adulteram, que dificultam a nossa condição, da nossa necessidade de libertar. Então, hoje, os filósofos trabalham conosco ao nível do entendimento filosófico, mas, ao mesmo tempo, nos convidando para a prática da vida. Porque na vida, em sociedade, com a família, com os amigos, no seu trabalho, é que você vai dar o testemunho se queres realmente singrar no mar da espiritualidade ou quer chafurdar-se nos planos que arquitetam os palácios, as casas que nos vinculam cada vez mais na Terra. Então, o homem de ciência, não necessariamente ele é materialista. O homem de ciência trabalha com a ciência. E a ciência humana, ela tem que trabalhar mensurando as coisas. Então, é uma loucura. Se torna um grande desvio o indivíduo pretender que o físico que está estudando quântica esteja se aproximando da parte espiritual. E a gente vê isso, inclusive, no meio espírita, com palestras que você, trazendo pessoas que conhecem a matéria, dizem claramente que é uma total forçação de porta. Porque uma coisa é uma coisa, a outra coisa é outra coisa. A ciência humana, ela estuda a matéria. Então, o fisiologista, o neurologista, ele vai trabalhar com o resultado dessa máquina que opera num fenômeno extraordinário da vida. O fisiologista, que eu citei agora, o neurologista, o cardiologista, a função dele não é estudar o espírito, porque quem estuda o espírito, por exemplo, é a ciência espírita. Quem estuda os mecanismos da psicologia espiritual são as religiões, cada uma ofertando o seu contributo. Agora, a outra coisa é a gente trazer aquele que está estudando a matéria, o médico, o sacerdote, que cuida, que nos ajuda nesse processo de evolução, ele começar a abrir, sim, o seu campo intuitivo para não ficar limitado apenas ao diagnóstico que a matéria oferece,
que a energia que a gente utiliza hoje consegue definir como causa e como efeito. Ele pode abrir para os procedimentos intuitivos. Ele pode diagnosticar vendo um pouco mais além, percebendo, sem muita metafísica, mas perceber que o ser, o paciente que está ali diante dele é um ser integral. Mas isso tudo demanda tempo, precisa de maturidade. E se a nossa ciência ainda não está vibrando nessas faixas, é porque, diga-se de passagem, a própria humanidade ainda não tem merecimento para tal. Nós ainda estamos na fase de tomar injeção. Jesus! Que bênção que é a injeção! Quantas coisas que ela oferece, mas, se possível, longe de mim. Porque no mundo futuro, eu brinco muito... O pessoal da minha época, né, mais antiga, que gostava de ficção científica, por exemplo, eu assistia, não perdia um episódio de Jornada nas Estrelas. Jornada nas Estrelas. E nesse filme tinha o Dr. McCoy. E o Dr. McCoy tinha uma injeção que eu achava extraordinária. Eu acho que eu assistia mais aquele seriado por causa da injeção do Dr. McCoy, porque ela não tinha agulha. Ele chegava e pronto, aplicou. Eu falei assim, Jesus, vamos chegar nesse ponto. Mas ainda não, Carlos Alberto. Ainda a gente precisa de passar por muitas dificuldades, porque faz parte do nosso aprendizado kármico. Já imaginaram quanta gente que a gente furou e hoje o tanto de injeção que espeta na gente? É à toa que a gente está sendo furado? É à toa que a gente passa por alguns procedimentos que são agressivos? Tudo isso conta um pouquinho do que nós precisamos aprender em termos de essência espiritual. Essência espiritual é o fruto dos teus sentimentos, dos teus pensamentos, dos teus comportamentos. O comportamento no bem, o comportamento na candura, na benevolência, na indulgência, no perdão, por certo, vai nos libertando para que a gente possa começar a estagiar em faixas superiores, menos densas, portanto, de menos sofrimento. Ufa, Sony. Sony está querendo trazer a participação do chat. Tinha falado aqui que já estava fora do contexto a pergunta dele. Então, nós vamos voltar um pouquinho, porque ele perguntou aqui se essas doenças que não têm explicação, que nós temos, as fobias, a crise de pânico, essas coisas que não têm explicação na vida atual, se elas todas são reflexos, né, da nossa vida passada, da nossa vida pregressa. Eu dei uma respondida mais ou menos aqui para ele, mas eu gostaria que você abordasse o tema, porque é muito interessante. Muitas pessoas no chat, inclusive, já passaram por esse problema. O Evangelho, Jesus, tem uma passagem que ela é extraordinária quando ele diz que se o nosso olho for motivo de escândalo, é melhor arrancar-lhe, atirar-lhe fora. Porque é melhor entrar na vida coxo e estropiado do que com possibilidades de queda. Essa frase, esse pensamento, ele remonta para nós muitas reflexões, mas eu vou sintetizar em duas. Quando nós, deliberadamente, temos atitudes que agridem a lógica, o bom senso, a razão que está dentro de nós, e cada um de nós temos um pouquinho, cada um de nós está desenvolvendo o chamado senso de justiça. A justiça que você concebe é diferente da dele. Ninguém vê a vida igual ao outro. Nós podemos estar enxergando a mesma cena. Estou segurando o microfone. Está todo mundo vendo o microfone. Mas como que você entende o microfone? Depende do nível do seu conhecimento. E da maneira que você expressa
este conhecimento em termos práticos. Um usa o microfone para falar, para promover o bem. Outro para trazer confusão. O microfone é o mesmo. Então, da mesma maneira, eu enxergo de acordo com o mundo que eu mesmo alimento. Mas existem comportamentos que já patenteiam desvios. Isso fica claro. Por quê? A humanidade, nós compomos aí uma humanidade de mais de 7 bilhões de espíritos reencarnados. 7 bi. Afirmam os espíritos que a nossa humanidade, ela no mundo espiritual, ela dá 3 por 1. 3 por 1. Então nós temos em torno de 21 bilhões de espíritos no mundo espiritual. Olha que legal essa história. Ah, legal nada, Casalbem. Então tem espírito para toda. Olha, e tem mesmo. Essas regiões inabitáveis, os clarividentes que nos narram. Mas, ou seja, nós temos então 28 bilhões de espíritos que já atingimos um determinado patamar de evolução. Diferentemente, se eu fosse comparar, vamos convidar esses 28 bilhões de espíritos para voltar na história do planeta Terra há 200 mil anos atrás. É óbvio que isso seria uma grande agressão para esse público que está vivendo aqui agora. Concordam? O que existia 200 mil anos atrás, gente? Nada. Caverna. Não é? Embora tem muita caverna que a gente alimenta igualzinho, porque a gente merece, né? Mas não tinha nada. Então, essa humanidade desses 28 bilhões progrediu durante 200 mil anos? Mais ou menos. Mais ou menos. Eu não vou entrar no mérito porque isso dá pano para manga. Porque tem muita gente que já foi embora, tem outros que já chegaram no meio do caminho. Mas eu quero ir em termos práticos. Se a gente retorna com esse público para lá, nós vamos causar um grande transtorno. É como se a gente... E da mesma forma, se a gente fosse com uma nave há 200 mil anos atrás e buscássemos um primata e trouxéssemos ele para o nosso contexto social agora e colocássemos ele dentro da sua casa, ia ser um grande transtorno. Um grande transtorno. Pode ter certeza que ele ia se machucar ou com liquidificador, ou com secador de cabelo, não é? Com barbeador, ia trazer um grande problema. Então, a gente tem que perceber o seguinte, que existe um escalonamento nessa evolução. Nós vamos como que aprendendo e evoluindo de uma forma conjunta. A humanidade não pode dar saltos de evolução, porque isso seria contraproducente. Eu não posso colocar um indivíduo que vive aqui hoje, um de nós, e a espiritualidade nós vamos desencarnar, e eles vão levar a gente para reencarnar daqui a 3 mil anos. Seria a mesma coisa. Seria um grande problema. Ou nos tirássemos do planeta, porque o planeta está evoluindo de acordo com o tempo, com o desenvolvimento da humanidade. Nos tirasse daqui, nos levasse para viver, para reencarnar em outro planeta, que está há 500 anos, há 2 mil anos, comparando com o nosso, na frente. Agora, trazer para o passado é possível. É possível. Pelo chamado degredo. Degredo pode acontecer. Exílio. Pode? Pode. O indivíduo que está aqui agora cometendo muitas arbitrariedades, ele está completamente fora do contexto, crimes hediondos, etc, etc. Ele está escrevendo no livro da vida que ele não está garantindo a permanência dele no mundo atual. Eu vou responder daqui a 45 minutos a pergunta dele. Ah, é mesmo? É. Então, como é que nós vamos fazer? Não, você não vai fazer nada, a não ser orar por ele. Mas se ele começou a bagunçar demais a espiritualidade, retira ele do contexto pelas vias da desencarnação. Aí onde que ele vai viver? Lá nas cavernas. Porque o que ele está fazendo aqui hoje é
ele precisa de conviver com os primitivos. Porque ali, força com força, se ajusta e se aprimora. Radicalizei para a gente entender um pouquinho. Agora, pegar esse e levar ele para o mundo superior, não. Porque ele tem que se fazer merecedor. Ele tem que entender a evolução. Nós olhamos para os aviões, nós temos uma história da evolução do avião. Lá atrás, com Bartolomeu de Gusmão, balão, não é? Até chegar no período do século, no final do século XIX, início do século XX, os americanos, os europeus, do lado de cá, o nosso querido Santos Dumont, espíritos que reencarnaram, compromissados com o desenvolvimento da aviação. Para vocês terem uma ideia aqui, como que é bonito isso. O Santos Dumont, uma das vidas pregressas dele foi o Bartolomeu de Gusmão, com o balão. Agora você sabe, eu vou resumir, tá? Porque a gente tem um histórico revelado por Chico Xavier do nosso querido Santos Dumont. No século XVI, você sabe quem foi Santos Dumont? Cristóvão Colombo, o grande navegador. E ele se despontava, ele tinha muita capacidade, porque ele, em outras vidas, foi navegador, teve vidas, foi fenício. Para vocês terem uma ideia. Uma das vidas de Cristóvão Colombo, ele foi Marco Polo. Marco Polo. Posso ficar por aqui? Então, estes espíritos foram se desenvolvendo, foram aprendendo, foram testando, e chegava aqui e lidava com os recursos que eles tinham na época, aprimoravam, mas tinham limites. Aí eles desencarnavam, iam para o mundo espiritual, reciclava, né? Não pode falar reciclar, não, porque diz que recicla é lixo. Reaprendia, reavaliava, aí a espiritualidade lá, compromissada com Jesus na parte do transporte do planeta, eles passavam por mais curso, aí reencarnavam, aí chegavam aqui com a mente cheia de informação, mas não podia caminhar muito, porque a eletrônica estava longe ainda, até chegar nos dias atuais que a gente tem os aviões que viajam numa velocidade incrível. Você olha para um avião, olha que bonito o avião, você sabe mais ou menos como é que funciona um avião? Quantas pessoas que ele pode transportar? Ele está indo daqui para a Europa, ele vai gastar quanto tempo? Isso tudo a gente tem essas informações. Agora, se desponta, por exemplo, uma nave que viaja numa velocidade da luz e para nos céus de Nova York, meu Deus, é 30 anos fazendo filme, já fazendo previsão de como é que o mundo vai acabar por invasão dos alienígenas. Pegou lá? Como é que o povo é bobo? Como é que nós somos infantis? É óbvio que o nosso planeta ele é governado por Jesus. Então aqui tem sistema de defesa, viu? Mas não é defesa no sentido de que vai haver um embate do planeta Terra com Marte. É o sistema de defesa no seu sentido do campo magnético. Existe planejamento para os espíritos que podem habitar essa atmosfera, essa psicosfera desse planeta. Então, cada um de nós que estamos aqui, nós não podemos sair daqui e viver em outro planeta sem uma preparação. O nosso corpo espiritual, o perispírito nosso, a veste espiritual, ela é composta por energias que o nosso psiquismo arregimenta e que essas energias têm a ver com o nosso planeta. Entenderam lá? Como é que a história é? Ela é muito mais ampla, não dá para você fechar a questão. Mas a pergunta, Casalberto, foi tão simples. Foi falar sobre as doenças psicossomáticas que nós vivemos nesse processo agora. O que são essas doenças? Resposta dos nossos desvios, das nossas escolhas. Se a gente tem o corpo espiritual é vinculado ao nosso corpo físico, porque é ele que modela o corpo físico. Fechado aí, gente? Ok? Aí nós sabemos que temos os centros de força. Nós temos 7 centros de força.
O coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o gástrico, o esplênico, não é? O básico, enfim. Cada centro de força desse, ele controla, organizado, gerenciado pelo coronário, ele controla a nossa estrutura fisiológica. Então, se nós nos desviamos emocionalmente, sentimentalmente, em determinados setores, vai repercutir no nosso corpo físico. Porque o que vai desviar é a mente. A produção dos nossos pensamentos, a competência é da mente. É o corpo mental. Atrás desse corpo mental, eu vou falar atrás para entender. O que gerencia o corpo mental é o espírito. Ponto. Então, o espírito se manifestando, ele vai, por exemplo, adulterando os princípios que ele já concebe ser princípios do bem. Uma vida equilibrada, comportamentos que tragam a palavrinha da moda. Sustentabilidade. Eu acho tão bonito, hein? Sustentabilidade. Para que haja sustentabilidade espiritual, existe um mecanismo que se chama amor. Então vamos simplificar? O amor é o sustento, é que promove a alimentação da alma. O amor é que favorece o fortalecimento da nossa estrutura fisiopsicossomática. O amor garante o seu sistema imunológico, sabia? O amor vai projetar luz e favorecer uma série de coisas. Agora, todo comportamento que trabalha numa linha, vou colocar como contrária ao amor, se o amor alimenta, tudo que for a antítese do amor vai trazer dificuldades para a nossa alimentação, certinho? É como se nós podemos nos alimentar, o alimento está aqui, à mesa. Mas na hora que eu vou procurar o alimento, a minha ganância, o meu exagero, o meu egoísmo, o meu orgulho, impregnasse esses alimentos com energias que vão me fazer mal. Tudo isso que eu vou trabalhando em nível íntimo, que dilapida, ele vai causar o quê por consequência? As doenças. Então, doença, na realidade, é a representação, é o resultado de uma produção equivocada do nosso espírito. E essas doenças, elas vão, na realidade, sendo desenvolvidas no nosso corpo espiritual. E quando nós reencarnamos, qual é a função do corpo físico? O corpo físico não é o vaso, não é um instrumento que nós vamos utilizar para viver na Terra. Se a mente, em desalinho, proporciona disfunções no corpo espiritual, e o corpo espiritual é energético, tá, gente? Só para me esclarecer. É corpo energético, é vibração. Estas vibrações, elas vão como que nós precisamos de fazer com que elas se escoem. Então, quando o indivíduo reencarna, o corpo físico passa a ter a função do escoadouro das doenças que estão impregnadas no nosso corpo físico. O que explica doenças que nós temos ao longo da vida. Ah, mas tem as questões genéticas, tem as questões das intoxicações, fluídicas, inclusive, também, né? Temos também uma série de procedimentos de vírus, de bactérias, que a gente se vincula e que elas encontram o espaço e se desenvolvem no nosso corpo físico. Aonde que fica isso aí? O que tem a ver com o nosso corpo espiritual, com a nossa bagagem, com a nossa história? Aí a gente pode dizer simplesmente de que tudo que a gente acaba assimilando no contexto da vida,
que pode se transformar em doenças é porque no nosso corpo espiritual existem matrizes. Então, o indivíduo fala assim, eu tenho câncer porque é um fator genético, o meu avô teve, o meu pai teve, todo mundo lá em casa tem câncer. Aí como que eu vou avaliar isso? É um fator genético ou é um fator espiritual? Aí nós vamos dizer com a doutrina espírita que é os dois. Porque se o fator genético encontrou espaço para ser desenvolvida a doença, é porque espiritualmente você reencarnou com estas tendências, com essas possibilidades. E por isso, inclusive, você reencarnou naquele meio. Que seria um meio para nos oferecer os desafios que nós precisamos para o nosso burilamento espiritual. Então, é necessário a gente refletir com calma sobre o assunto. Primeiro, não é para fechar, é para a gente abrir. Não é para julgar aqui de uma forma precipitada que o seu problema atual ele é fruto apenas de uma causuística humana. O que a gente está dizendo é que a base, a causa, ela é de responsabilidade do espírito. O efeito desta responsabilidade favorece para que outras causas se instaurem e que os procedimentos se desenvolvam. Deu aí? Então você vai entender, por exemplo, por que uma criança desencarna em tenra idade com problema no fígado? Por quê? O fígado, o estômago, o cérebro. Por que uma criança nasce cega? Vamos pegar. O Chico sempre usava essas imagens que elas mexem com a gente. Ele sempre usava a imagem das crianças. Por que eu vou dar um exemplo, já que eu citei esse amigo espiritual, Santos Dumont. Por que o Santos Dumont desencarnou lá por volta, um pouco antes da guerra, né? Ele viu algumas coisas da Primeira Guerra Mundial. Ele ficou, inclusive, entrou em depressão porque o invento, né, o avião, que ele idealizava encurtar a distância, favorecer procedimentos de evolução, e ele viu seus aviões, não é? O seu invento vomitar fogo, enxofre, bombas, guerras. Isso trouxe para ele muito desconforto. Ele desencarnou. É uma história que eu gosto de contar. Essa história do Santos Dumont, porque o Santos Dumont foi o único espírito que se comunicou através da mediunidade de Chico Xavier, em duas oportunidades, como duas personalidades diferentes. Eu vou explicar. Quando o Chico começou a psicografar, há uma página ditada por ele. Anos depois ele reencarnou. E viveu pouco tempo, porque quando criança, aos 4, 5 anos, não sei bem ao certo, ele teve um acidente, essa criança teve um acidente. Num carrinho com uma babá. A babá, num determinado momento, perdeu o controle do carrinho. Esse carrinho caiu e essa criança teve um problema na coluna cervical. Enfim, foi um problema seríssimo. E essa criança viveu até, parece que uma adolescência. E ele se chamava Carlos Vitor Tavares. Ele foi filho de Clóvis Tavares e a dona Hilda Tavares. Clóvis Tavares foi muito amigo do Chico Xavier. Quando ele desencarnou, o filho, Carlos Vitor, parece que na década de 70, alguma coisa assim, esse Carlos Vitor começou a trazer cartas, mensagens,
através da psicografia de Chico Xavier, para o pai. E dentro destas cartas ele acabou revelando que aquela encarnação para ele foi extraordinária, porque ele teve a oportunidade de, envolvido num lar por muito amor, ter vivido um período de, vamos dizer assim, de uma certa trégua espiritual, no que ele pôde, inclusive, rever muitas coisas para já preparar o grande futuro dele, bem distante dos holofotes humanos. Porque como navegador, como descobridor, como inventor, ele sempre se arvorou, sempre se apoiou nos planos do seu orgulho, da sua vaidade, e a partir de então ele iria empreender um voo diferente, aonde ele iria privilegiar a sua parte espiritual. É extraordinária essa história. Então, a gente observa que nós reencarnamos e vamos lidar com as possibilidades que a vida oferece, para que a gente possa, cada um, desenvolver os seus potenciais, as suas inteligências. Mas, acima de tudo, convidados estaremos para o desenvolvimento dos aspectos morais, que são mais importantes. Porque aqui tudo é passageiro, tudo na Terra tem seu time, tem seu tempo, seu prazo de validade, tudo. A gente observa nas próprias fases da vida. Cada fase ela tem a sua significação, ela tem a sua importância. E a gente vai mudando de fase sem perceber. Quando você chega num determinado trecho da viagem, é que você olha para trás e verifica como que foi o seu desenvolvimento, o aprendizado, todos aqueles que fizeram parte do painel da sua vida. E você vai chegando num plano de construção em que se prioriza muito mais o que é essencial do que daquilo que é aparente. Porque tudo que é aparente vai morrer, vai desaparecer. Isso é fato. Vai desaparecer. A sua casa, ela vai deixar de existir. Não assustem que eu vou dizer. A sua família vai deixar de existir. Em alguns casos, nós podemos ter pessoas aqui que as famílias deixaram de existir há muito tempo. Aí a gente volta no tempo e vai lembrar quando elas existiram. Tanto que elas foram boas. Quantas coisas pudemos aprender, não é verdade? Ou aqueles momentos que em família, por exemplo, houveram muitos problemas. Hoje eu escutei uma história belíssima de um companheiro que ele se emocionou no final da história. Quando ele estava dizendo que ele nasceu no Nordeste, uma família numerosa, e o pai, num determinado momento, teve umas aventuras fora do casamento. E filhos foram gerados. E um desses filhos foi fruto de uma relação num prostíbulo. E essa criança chegou num determinado trecho lá, com 4, 5 anos, esse senhor foi obrigado a pegar essa criança e trazer para dentro de casa. E ela foi inserida num contexto em que a rejeição entre os que já ali moravam foi extremamente devastadora. A criança foi rejeitada, no dizer dele, né? Antes de chegar na casa, porque vivia no prostíbulo. A mãe rejeitava. E quando ele foi envolvido dentro do contexto da família, ele foi rejeitado da família que era do pai, ele era um corpo estranho, ele foi rejeitado das maneiras mais horríveis, escandalosas, violentas que se possa imaginar. E esse companheiro começou a me contar a história e ele foi se sensibilizando de tal forma que ele foi dizendo o seguinte, que hoje, melhor dizendo, que esse companheiro ele tinha tudo para ser um delinquente. Ele tinha tudo para ser um marginal. Ele tinha tudo para ser
uma pessoa violenta, sem escrúpulo. Só que naquele contexto, um anjo de luz se fez presente para essa criança, que foi a mãe desse companheiro que me contou a história. E ele foi relembrando, dizendo que a mãe, que tinha tudo para ser aquela que não iria abraçar o menino, atraída, né, dentro do contexto dessa análise, ela resolveu adotar essa criança. Mas não adotar para alimentá-lo, para vesti-lo, oferecer um abrigo. Mas ela adotou esse indivíduo com amor. O amor que ela oferecia para os outros, ela dava na mesma dose para essa criança. E embora castigado, violentado, psicológico ou fisicamente falando, esse menino foi crescendo. E hoje, o companheiro me contou, ele é a pessoa mais extraordinária de toda a família. Ele é o exemplo para todos os outros. Porque é um espírito que jamais revidou os ataques. E desde criança, por mais que escorraçado fora, ele sempre encontrava uma forma de continuar ali no grupo. Ele não se fechava. Porque ele era uma criança que queria brincar, uma criança que queria viver. E assim ele foi constituindo o seu espaço íntimo. Com o passar do tempo, as crianças foram crescendo, os filhos foram sendo encaminhados, e ele permaneceu incólume, como a pessoa que mais vive o evangelho dentro da família. E esse companheiro que me contou, ele é evangélico. E ele falou com essas letras: se existe uma pessoa que eu tenho certeza que é um milagre de Deus, essa pessoa viveu dentro da minha casa. Aí ele me contou que há pouco tempo, num encontro de família, ele, que é quase já um pastor evangélico, acostumado a falar para as pessoas sobre Jesus, ele pediu a palavra. E em meio à família, ele fez questão de recontar essa história com todos assistindo, e imaginem a cena, as emoções. E no final ele disse: eu, como cristão, tenho obrigação de dar esse testemunho. E esse meu testemunho para com você só pode ser encerrado com um abraço e com um pedido de perdão, em nome de toda a nossa família. Nós queremos te pedir perdão por tudo que fizemos. E queremos te agradecer e agradecer a Deus por ter enviado este anjo que é você. Ele me contou que o companheiro, então, todos envolvidos por muitas lágrimas, pediu a palavra. E a única coisa que ele conseguiu dizer foi o seguinte: que se existe um anjo naquela família, o anjo, ele disse, é a nossa mãe. Meu Deus. É a nossa mãe. Quando ele disse a nossa mãe, ele se posicionou como filho dela. E como irmão de todos ali. E numa condição de abdicar a palavra perdão. Porque ele não se sentia magoado por ninguém. Ele se sentia apenas feliz por ter se tornado filho daquela mãe. Queridos amigos, esta é a essência da vida. Que nós teorizamos, filosofamos, contamos histórias, falamos dos fenômenos das reencarnações, da influência dos espíritos em nossas vidas, que a doutrina espírita de uma forma tão exuberante nos clarifica.
Porque nós não temos apenas, nós não acreditamos apenas na presença dos espíritos. Isso para nós é convicção, é fato. É tão real quanto está vindo aqui olhar para vocês. Não estou dizendo aqui porque eu vejo espíritos. É porque todos já possuem elementos para ter a certeza disso. Só que essa certeza ela depende de maturidade. Eu não falei de inteligência racional, não falei de inteligência emocional. Para compreender os espíritos, precisa ter inteligência espiritual. Se não tiver essa bagagem, não é possível. Os espíritos estão na nossa vida mais do que a gente imagina. Eles conversam conosco. E quantos fenômenos que nós já temos catalogados como provas inequívocas da intervenção deles? Graças a Deus eles não se materializam para todos, porque causaria uma grande confusão, como uma confusão seria se uma nave nos levasse para um planeta muito mais evoluído do que o nosso. Seria uma grande confusão na nossa mente. Se você, por exemplo, pudesse enxergar o seu avô ao seu lado, a sua mãe, o seu filho que já foi embora, seu irmão, a sua esposa, o seu marido, seu amante. Imagine, se nós pudéssemos aqui agora vê-los. Eu pergunto para vocês, o que aconteceria? Qual seria a sua reação? Eu iria abraçá-lo pedindo perdão. Eu queria estar do lado dela para me poder sentir de novo a minha infância bendita. E aí cada um vai elaborar de acordo com a sua necessidade. E eu posso arriscar dizendo, de acordo com a nossa fragilidade, com a nossa necessidade de criar dependência. E aí a gente vai verificando o que Jesus define para nós como um dos princípios fundamentais do Evangelho. No capítulo 6 do Evangelho de João, ele diz assim, na verdade, versículo 53, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. O que Jesus está querendo dizer com isso? Se não comerdes a carne do Filho do Homem. Ele se autoproclamou Filho do Homem. Estão lembrados? Mas qual que é o símbolo do Filho do Homem? Para o religioso tradicional, o Filho de Deus. Mas você também o é. O Filho do Homem que Jesus, na verdade se refere, é que ele é o filho da humanidade. Jesus é o fruto da humanidade. Jesus é o futuro da humanidade. Jesus é o porto que nós queremos atracar. É o porto seguro. Jesus é tudo que você sonha ser, não é ter. Porque o sonho em ter é um sonho que vai morrer. Por favor, não fiquem decepcionados. Eu sonho ter uma casa. Deus abençoe para você ter uma casa. É legítimo, né? Minha casa, minha vida. E até tem gente que dá casa. Dá casa. Não é disso que eu estou dizendo. Nós queremos ter um carro, nós queremos ter a roupa, nós queremos ter pessoas. Já pensaram nisso? Alguém aqui já quis ter pessoas? Casa aberta, eu quero ter marido. Vai ter.
Eu quero ter uma esposa. Vai ter. Nunca você vai ter marido, você nunca vai ter esposa. Isso é praga, para. O indivíduo que acha que vai ter mulher, já começa errado, porque ele vai ser subserviente. Ele vai entrar numa fria porque vai ter que respeitá-la, não é assim? E diz que manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é verdade? Eu vou ter filho. Mas não. Você pode até colocá-los no mundo e cuidar deles com muito amor, mas eles não são de verdade os seus filhos. Nós não temos absolutamente nada lá fora. Eis um dos motivos do nosso sofrimento. Porque nós queremos dominar. Porque ter é domínio. Posse. Eu costumo dizer, falo para os filhos, a casa que você mora não é a sua casa. Você já ouviu isso aqui, não já? O povo até arrepia. Ainda mais quando é herdeiro. Não volta aqui nunca mais. A casa que você mora não é sua casa, é a casa dos seus pais. Depois que eles forem embora, é para ficar para vocês. Mas presta atenção. Porque se não tiver merecimento, nem pro herdeiro fica. Ele pode morrer antes. Pode acontecer uma série de coisas. Enfim, o pai, você que conseguiu trabalhar para comprar a casa não é sua. Você é usufrutuário. Você fez merecidamente para usá-la. Ela não é sua. O corpo não é nosso. O corpo é um empréstimo do Senhor para que a gente reencarne. Eduardo, quando você desencarnar, você vai levar? Caixão tem gaveta? Hein? Vamos pensar. Então, os orientais têm tantas teorias interessantes. Por que nós, ocidentais, não conseguimos assimilar? Porque eles afirmam que a gente gasta a vida... A gente gasta a vida para ter as coisas na terra. E depois, nós vamos perceber que tudo que a gente tem vai ter que ser devolvido, talvez até para a gente se recompor e ter uma certa longevidade, não é isso? Isso é para a gente pensar. O que é essencial para o espírito? É o que acontece dentro de você. Quais são os bens que você está adquirindo? Quais são os bens que você vai levar pela eternidade? A não ser as tuas virtudes, a sua inteligência, a sua sabedoria, o seu sentimento. É isso que a gente vai levar. Jesus é o fruto. Jesus significa para nós todos os nossos sonhos de perfeição, de beleza. Qual de nós não anseia ter a beleza íntima? Ter a bondade no coração? Não preciso de eu falar aqui. Tem coisa mais, mas só para remontar, tem coisa mais gostosa do que muito obrigado. Tem coisa mais valorosa no mundo do que o vai com Deus, meu filho. Mas um vai com Deus de um estímulo, de uma bênção. Tem coisa melhor? A gratidão. Não é que você faz para tal, mas é combustível. Lógico que é combustível. Por que a gente se esforça aqui nesse trabalho que nós realizamos em nome do Espiritismo? Por que a gente faz isso? Porque isso é que dá sentido para a nossa vida. E é muito gratificante quando a gente se depara com o filho do Calvário que chegou desesperado aqui ou aonde foi, e de repente, um instante de bênção é o suficiente para que esse indivíduo se desperte e assuma
um procedimento de vida que realmente vai dignificá-lo. Não tem preço, amigo. Nada nesse mundo. Como, por exemplo, espíritos. Quantos que vêm nos visitar para dizer, você não se lembra. Quantas vezes nós já ouvimos isso aqui? Certa feita, eu tinha um amigo na infância que ele tinha muitos problemas sociais, de socialização. Ele era muito rechaçado, havia muito preconceito. E lá atrás, nem doutrina espírita ainda eu tinha conhecido, eu sempre dedicava uma atenção a ele, porque eu percebia esse ambiente, que era tão hostil com ele. E esse companheiro desencarnou jovem. E eu confesso para vocês, tinha mais de 20 anos que eu nem lembrava dele. 20 anos. Um dia, na atividade mediúnica, a gente tinha uma brincadeira que eu o cumprimentava, eu apontava o dedo assim para ele, coisa de menino, de jovem, né? Eu apontava o dedo para ele, ele vinha com o dedo e a gente, como se os meninos fazem hoje, né? Bate uma mão na outra, era o dedo com o dedo. Era um jeito que eu nunca vi ninguém fazer, eu fiz uma vez, ele gostou e eu também. Eu estava na mesa mediúnica. De repente um médium foi e me cutucou com o dedo, do jeito que ele fazia. Eu assustei. E na hora a imagem dele se abriu na minha frente. E aí ele começou a fazer um depoimento. Coisas que o médium, ninguém, a relação de amizade era eu e ele. Ninguém nunca escutou. E ele dialogou comigo uns 15 minutos. E disse assim, você não tem noção como que aquelas conversas que a gente tinha me fizeram bem no futuro. Porque eu estava num ambiente muito hostil no mundo espiritual. Face a uma série de questões pessoais. E no meio do desespero, um dia eu fiz uma prece. E pedi ajuda, só que eu não sabia a quem recorrer. E quando no meio dessa prece, de repente eu vi a sua imagem. E eu vi a sua imagem e quando me deparei com ela, eu vi que você estava num lugar com muita gente. E era um ambiente muito agradável. E de uma hora para outra eu fui como que sugado daquele ambiente hostil. E de repente eu me vi no ambiente que você se encontrava. E à medida em que você falava, foi passando na minha memória uma série de questões importantes da minha infância, quando eu aprendi os primeiros instantes de oração com minha mãe, e eis que quando eu olho para o meu lado, assistindo a você falando do Evangelho, eu pude sentir o perfume de minha mãe. E eis que eu olhei para o lado, e ela estava sorrindo para mim. Então são questões que nos fazem pensar na importância de se fazer o bem. Porque o bem, no dizer de Emmanuel, que você faz, ele te advoga para o resto da vida. Um bem, um momento, um instante de luz. Ele pode ser o suficiente para criar uma situação lá na frente de reconforto, de libertação. Jesus está dizendo que se não comermos a carne do Filho do Homem e beber do sangue dele, não poderemos ter vida em vós mesmo, em nós mesmos. Que carne que é essa? É a carne de Jesus? É o sangue dele? A carne no sentido dos nossos compromissos reencarnatórios, dos nossos desafios nesse mundo material, de convivência, de socialização, diante dos embates que o sangue, muitas vezes, projeta para a gente tantas angústias, tantas tristezas. O sangue da violência, mas existe o sangue da indiferença. Um sangue que nos faz, muitas vezes, entristecer. São sangue que, muitas vezes, nós promovemos no outro. O sangue que simboliza uma série de questões
que são desagradáveis. O sangue do Cristo é um sangue diferente, é um sangue que purifica. O sangue do Cristo é o sangue da caridade. O sangue que nós promovemos é o sangue do egoísmo, que ele só nos encarcera, ele só nos traz desconforto. Por isso que nós estamos passando por tudo que estamos agora vivendo. Conflitos, obsessões, mediunidade destrambelhada, melindres, exigências, arbitrariedade, corrupção. Tudo que a gente está enxergando nesse mundo confuso aí fora, esse mundo confuso aí fora está dizendo a confusão que existe dentro da gente. Por isso é que a gente fica tão incomodado. E se depender da gente apertar um botão, estaria todo mundo preso. Certa feita, uma criança assistiu um pai, ao lado do pai que assistia um jornal, noticiário, o pai eis que pronuncia uma frase. Disse assim: essa turma que está aprontando devia ser todos eles assassinados. Aí ia dar jeito no mundo. Aí a criança olhou para o pai. Ô pai, mas se assassinar essa turma toda aí, o senhor falou que vai limpar? Só vai ficar no mundo assassinos. Só vai sobrar assassinos. O pai olhou para o filho. É, meu filho. Então nós temos que pensar de uma forma diferente. Isso é básico. Tudo o que está acontecendo aí fora caracteriza a nossa desorganização íntima. Por isso é que Jesus, e é o versículo que foi colocado no quadro, que é o versículo seguinte, o 54, diz assim para a gente concluir a reunião. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Na realidade, não é vida eterna no sentido de que não vai ter morte. A tradução correta é vida imanente. O que significa isso? Plenitude de amor na intimidade. É a imanência, é a presença de Deus dentro da nossa realidade. Ou seja, se não percorrermos o caminho do aprendizado consciente, da dedicação, do esforço na tarefa que nos compete, não teremos essa condição. O amor não vai nos plenificar. E conclui dizendo Jesus: e eu o ressuscitarei no último dia. Último dia, gente, não é final dos tempos. É o estágio que conclui os ciclos. E são muitos ciclos. Quando você empreende o esforço, realiza a missão, o último dia é aquele instante que você deita a cabeça no travesseiro, simbolicamente diz: louvado seja Deus, eu estou em paz. O último dia é o amor que se estabelece, que consolida e que nos garante que no dia seguinte novas batalhas virão. Tem muita gente querendo terminar, ficar livre. Como assim? Se tirar o problema, nós paramos de evoluir. Vamos resolver os problemas gradativamente, com perseverança, com paciência, com amor. Busca no amor o sentido para que você faça. Busca no amor a sustentação para que você não desista jamais. Porque tem muita gente que desiste aos 47 do segundo tempo. Falta 2 minutos, o juiz está dando um acréscimo para o indivíduo fazer o gol lá e ser classificado, mas ele desiste aos 47. Isso é um pensamento do nosso querido Bezerra de Menezes. O indivíduo está levantando, caindo, o processo vai colimar na 100ª vez. Quando chega na 99,
Faltando uma, o indivíduo, vou deixar para depois. Desisto. Não consigo. Como não? Se existe o problema, significa que não acabou. Esse pensamento é extraordinário de um poeta mineiro. Se existe o problema, é porque não acabou. Porque se não tiver o problema, significa que ele foi resolvido. Por que nós viemos à casa espírita? Porque nós temos muitos problemas. E a vida está nos dizendo que nós precisamos de nos matricular na escola da espiritualidade, tendo Jesus o mestre. Por isso eu vim à casa espírita. Porque aqui eu tenho um momento, uma oportunidade de pensar um pouquinho mais. De avaliar de onde eu vim. O que eu estou fazendo. E para onde eu posso percorrer. Aonde eu posso chegar. É por isso que nós viemos à casa espírita. Porque aqui Jesus nos acolhe, sem te perguntar de onde você veio. Jesus não exige, não determina para onde você vai. Isso é papo de religioso, de irreverentes, de homens que querem interferir aonde não tem competência. Não é assim que a espiritualidade superior trabalha. A espiritualidade superior opera como aquela mãe que foi surpreendida com um menino, fruto de uma aventura extraconjugal. Foi aquela mãe que acolheu aquela criança e sem conseguir pensar o que aconteceria depois, ela se plenificou no amor, amando aquela criança. E uma criança é sensível o bastante para perceber quem afaga com autenticidade. Que sejamos estas mães, sem olhar a quem, de onde veio, abracemos a oportunidade. E aí nós terminamos relembrando Francisco de Assis, citado nessa noite. Quando ele estava diante do Papa Inocêncio III, ele começou a falar do Sermão da Montanha. E o Papa Inocêncio III olhou para ele e disse, do fundo do coração dele, esse homem é de Deus. O que eu estou fazendo aqui? Em nome de Deus. Que Deus nos abençoe. Agradecemos de coração a presença de todos. Aos nossos amigos internautas, que possamos voltar para os nossos lares em segurança e esperançosos, porque dias melhores estão a caminho. Sigamos Jesus, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos ao Carlos Alberto as palavras da noite. O estudo foi muito gratificante. O pessoal do chat estava até pedindo para eu encher o copo de água dele mais vezes, para ele continuar a palestra. O assunto estava muito bom. O pessoal estava debatendo aqui, enche o copo dele com água para poder continuar. Se pudesse, ficaríamos aqui a noite toda. Que Jesus possa dar muita força a ele para continuar nessa tarefa de luz. Queremos agradecer a Jesus nesse momento a oportunidade de estarmos nessa casa abençoada. Que possamos ser agraciados com energias positivas de amor, de paz, de fraternidade. Agradecendo a Maria Santíssima, Mãe de Jesus, e nossa Mãe,
por nos acolher sempre em seu colo, quando temos necessidade. Agradecer à equipe espiritual da casa que coordenou os trabalhos, que nos agraciou também com todas as energias necessárias para o nosso refazimento. Que possamos agora, nesse momento, endereçar àqueles que aqui não puderam estar, aqueles queridos que ficaram em nossos lares, as melhores vibrações, que eles possam receber também em seu coração, sentindo a presença de Jesus ao seu lado. Mestre Jesus, te agradecemos por mais uma noite de estudo, de esclarecimento e de harmonia. Que possamos voltar aos nossos lares com os corações em paz. Jesus, te agradecemos por estar em nossa vida e sendo esse exemplo de amor, de carinho, de fraternidade e principalmente de caridade para conosco. Que assim seja.